Oi pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer em ter você de volta aqui no nosso canal. Estou muito feliz em ter você aqui. E hoje eu escolhi um assunto para falar que é muito interessante. A gente vem falando ao longo dos nossos vídeos sobre a importância da apresentação corporativa, a metodologia para você desenvolver uma apresentação com uma comunicação de alto impacto. A gente já falou um pouco sobre audiência, sobre os nossos objetivos, mas hoje eu quero falar sobre uma habilidade muito específica e muito útil quando você estiver fazendo uma apresentação. Quando a gente fala em performance, geralmente a gente pensa o quê? Na sua oratória, na sua eloquência, no seu movimento de palco, né, na sua linguagem corporal, né, o quanto você se comunica dessa forma. Mas existe uma habilidade muito específica que vai te ajudar muito a impulsionar ainda mais as suas apresentações, que é a escuta. A gente sabe que durante uma apresentação nós somos possuídos por um certo nervosismo, uma tensão a mais, né? uma pressa em querer que aquilo acabe, quando a gente fica um pouco mais nervoso. E aí eu tô falando especificamente para você que faz muitas apresentações, que está sempre se comunicando com as suas equipes, com a diretoria. A escuta ativa é uma habilidade fundamental para o sucesso da sua apresentação. Obviamente, uma apresentação, o apresentador fica com a palavra a maior parte do tempo, e isso é natural. Mas nós sabemos também que é importante a participação da audiência, a participação da plateia, a participação de quem está nos ouvindo numa reunião. Não, senão seria um monólogo, e aí é realmente muito chato. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, por conta desse nervosismo, a nossa capacidade de escutar fica reduzida. A gente fica muito ansioso para responder, a gente fica muito ansioso para atender a expectativa daquela audiência e acaba não praticando a escuta ativa e negligenciando um pouco a opinião e as mensagens que os nossos interlocutores estão nos dando. O que é a escuta ativa? Né? Ela é a sua capacidade de ouvir e interpretar o que o outro está dizendo. É uma habilidade de comunicação. Então, o meu interlocutor dá a opinião dele, faz o comentário dele, fala, eu ouço, interpreto e reajo. Esse tempo de ouvir, interpretar e reagir é o tempo suficiente para que você ofereça a melhor resposta, da melhor forma, com a melhor informação. Quando a gente não ouve, quando a gente não presta atenção no que o nosso interlocutor está dizendo, o que pode acontecer é que a nossa resposta não seja suficiente para aquele interlocutor. E aí fica a impressão de que você não domina o conteúdo que você está falando. Outra coisa muito importante é que a escuta ativa, ela é fundamental para que você crie conexão com quem você está conversando. Então é muito importante que você dê ao seu interlocutor o tempo dele para se expressar. Existe uma coisa que acontece muito comigo e eu acho que deve acontecer com você, da gente estar ouvindo o que a pessoa está falando, mas não está prestando atenção e está pensando em como você vai responder. Né? E muitas vezes você até já tem noção do que aquela pessoa vai dizer, porque aquela pode ser uma pergunta frequente, pode ser uma observação que já foi feita por uma outra pessoa e você quer atropelar aquilo. Primeiro, que não é polido e não é educado, e segundo, que é importante que você gere empatia com a sua audiência para que você tenha a atenção dela. Então é importante que você ouça, preste atenção e só assim reaja. Eu vou te dar aqui 3 dicas para que você desenvolva mais a sua habilidade de comunicação. Obviamente que existem outros métodos, outros caminhos, e isso precisa ser uma prática diária em tudo que você faz. Se você dá bom dia, você precisa esperar o outro responder bom dia, interpretar, reagir e ouvir aquilo que ele está falando. Então é muito importante. A dica 1 é exatamente essa: dê ao seu interlocutor o tempo necessário que ele tem e que ele precisa para se comunicar, para dizer o que ele está pensando, para manifestar o que ele está sentindo. Enquanto isso,
Ao invés de você ficar pensando no que você vai responder, você vai estar prestando atenção integralmente no que ele está dizendo, vai interpretar aquela informação e só aí você vai reagir e vai responder, escolhendo as melhores palavras, a melhor forma para que o seu interlocutor fique satisfeito com o que você está respondendo. É muito comum nas apresentações corporativas, principalmente quando a gente tem um público maior e às vezes um público desconhecido, que você seja interrompido várias vezes. E aí eu retomo a uma coisa que eu venho falando em vários vídeos, o quanto é importante você estar muito bem treinado naquela apresentação. Por quê? As pessoas vão te interpelar, vão fazer as perguntas, vão te interromper, você vai ter a capacidade de responder, mas também vai ter a capacidade de voltar de onde você parou e seguir com a sua apresentação da forma que você planejou. Então a dica 1 é: dê ao seu interlocutor tempo suficiente para ele passar a mensagem dele. A dica 2, e não menos importante, é: ouça o que o seu interlocutor disse e não reaja imediatamente. Reflita, interprete o que ele falou para que você possa oferecer a ele a melhor resposta. Eu sempre falo isso, a gente fica muito inseguro quando você é questionado durante uma apresentação, porque você não sabe que tipo de pergunta vai vir, né? E a gente às vezes acha que não está suficientemente preparado para isso. Por isso é importante interpretar. As perguntas da nossa audiência, elas são importantes também para que a gente, é um termômetro, para que a gente perceba se aquela audiência está entendendo e compreendendo e nos ouvindo da melhor forma, se está nos escutando da melhor forma. Caso contrário, vai ser preciso um ajuste de rota ali durante a apresentação para que você garanta que a sua audiência entendeu a mensagem que você planejou entregar. Se essa mensagem não foi entendida completamente, existe um pouco de responsabilidade sua, talvez. Você talvez não tenha contado a história da melhor forma, ela tenha ficado um pouco confusa e as pessoas não estejam entendendo exatamente aquilo que você quer dizer. Mas não tem problema, se você domina o assunto, você consegue rapidamente voltar para aquilo e trazer uma resposta e uma mensagem mais estruturada. Todo mundo aqui, você, já passou por isso, né? De estar conversando com uma pessoa, de estar fazendo uma apresentação, de estar contando uma história e ter a nítida impressão de que a pessoa não está prestando atenção no que você está falando. E você percebe isso até pelas perguntas que ela faz, né? Porque ela te pergunta às vezes coisas que você falou durante a sua explanação. Não tem problema, não reaja mal. O importante é que você garanta que ao final da sua apresentação você foi compreendido pela sua audiência e que você também compreendeu a sua audiência. A dica 2 é ficar muito atento ao que a pessoa está falando. Não tente interromper o que ela está dizendo, tentando acelerar a fala dela. Isso é muito comum, eu confesso que eu faço isso às vezes, porque a gente acaba raciocinando muito rápido, domina aquele conteúdo, quer colaborar, quer ajudar e fica pensando no que vai dizer. Então, não interrompa o seu interlocutor. Deixa ele complementar, mesmo que seja uma pergunta ou uma informação que você já tenha falado ou que você já saiba qual é. É importante que ele faça isso. A outra dica que eu acho muito importante é seja empático. As pessoas não têm a mesma capacidade e o mesmo conhecimento que a gente tem sobre determinados assuntos. Então, se aquela pergunta que a pessoa fizer te parecer um pouco boba, um pouco sem sentido, soar um pouco sem nexo para você, respeite isso e seja empático. Aquela pode ser uma dúvida genuína da pessoa e ela precisa da sua resposta. Então, pare, ouça, interprete e gere conexão com aquela pessoa, oferecendo a ela a melhor resposta. Não leve para o lado pessoal também, né? A gente fica nervoso durante uma apresentação, acaba querendo acelerar, é muito comum a gente ver isso, eu vejo bastante isso nas apresentações que eu acompanho, o apresentador acelerado, com uma performance acelerada, como se quisesse terminar com aquilo. Gente, fazer uma apresentação é uma delícia, aproveite esse momento para se divertir.
Aproveite esse momento para interagir com as pessoas que estão ali te ouvindo. Aproveite esse momento para vender a sua marca pessoal, para mostrar o quão interessado você é naquele assunto. Então, não deixe de dar atenção às perguntas que você recebe. E a terceira dica, a gente já até entrou um pouco nesse assunto, é exatamente essa. Não tenta adivinhar o que o outro tem para dizer. Escute o que ele quer dizer. Aquela dúvida pode ser genuína. Interprete o que ele está falando e aí sim você consegue interagir e responder da melhor forma. Isso é muito comum de acontecer porque a gente fica muito ansioso, quer fazer uma entrega, quer, enfim, falar tudo que a gente pensou, mas eu já falei em outros vídeos que falar bem, falar muito não significa se comunicar bem. Então, preste atenção o quanto de holofote fica só para você e o quanto de holofote fica para sua audiência. Numa apresentação, se só você fala, tem algo errado. Isso é importante de ser observado, né? Ao final de uma conversa, ao final de uma conversa com seu chefe, ao final de uma conversa com sua diretoria, ao final de uma conversa com o seu cliente, ao final de um processo de vendas, faça uma reflexão. Perceba quem falou mais, você ou o cliente. Isso é um sinal de que se você falou mais, o processo está desequilibrado. Então, é importante que você faça também essa autoanálise. É difícil a gente fazer essas críticas sobre nós mesmos, mas é muito importante, porque isso também te impulsiona. Todo mundo aqui tem um colega que fala muito, e eu confesso que eu sempre fui a que fala muito da turma. Porém, a habilidade de escuta eu vim desenvolvendo ao longo dos anos. Hoje, eu continuo sentindo aquela ansiedade, eu continuo falando, puxa, eu sei o que ele vai perguntar, eu queria ajudá-lo logo, eu quero responder logo, mas por uma questão de respeito e empatia, a gente deixa que o outro se comunique da forma dele, né? A gente sabe que tem pessoas que são um pouco mais prolixas, que elaboram uma pergunta de uma forma um pouco mais estruturada, outras menos estruturadas, mas é importante que a gente tenha essa consciência de que ouvir é importante para que a gente ajuste, inclusive, o nosso conteúdo. Faça aquela reorganizada na rota do GPS para que a nossa mensagem chegue ao nosso interlocutor da melhor maneira. Eu costumo brincar que se eu falei e o outro não entendeu, a responsabilidade é minha e não dele. Então é importante que a gente faça uma reflexão sobre a forma que a gente criou aquela narrativa, sobre as palavras que a gente escolheu naquela narrativa, sobre o processo como um todo. Então faça essa reflexão, fale o suficiente, não fale mais que o necessário, escolha as melhores palavras, escolha a melhor narrativa, escolha uma narrativa que toque a emoção do seu interlocutor. E a dica de ouro para uma escuta ativa é: faça perguntas. É a melhor forma de você criar conexão, mas é também a melhor forma de você ter certeza de que o outro está entendendo aquilo que você está dizendo e de que você está entendendo aquilo que o outro está te dizendo. Essa técnica, gente, é infalível, né? Esse espelhamento, essa repetição do que o outro disse faz com que ele também desenvolva a expectativa dele e entenda se você compreendeu exatamente aquilo que ele está dizendo. Então, fazer perguntas é fundamental. Durante uma apresentação, existe aquele momento final que a gente coloca lá dúvidas, perguntas. Eu, particularmente, prefiro que as perguntas sejam feitas ao longo da apresentação. Eu acho que dá dinamismo, né? Gera movimento, cria conexão, as pessoas interagem mais, o assunto fica mais divertido. Então, se você é do tipo que prefere que as perguntas sejam feitas no final, reserve um tempo suficiente para isso, responda todas as perguntas praticando a escuta ativa e atenda a todo mundo. A gente sabe que às vezes não dá tempo de fazer das pessoas fazerem todas as perguntas, mas é importante que as pessoas se sintam respeitadas e valorizadas no momento que elas têm dúvidas sobre algo que você explanou. Então, fazer perguntas, gente, é fundamental. Diminui a possibilidade da gente gerar conflito. Nas organizações, um grande gap que existe, né, é na comunicação,
E aí a gente sabe que os conflitos organizacionais saem daí, de falhas de comunicação. Então, a escutativa diminui esse tipo de problema, diminui esse tipo de conflito, diminui esse tipo de desorganização nos ambientes. E também mantém o diálogo eficiente, né? A gente tem que ter um diálogo eficiente, um diálogo que tenha começo, meio e fim, que ambas as partes saibam o que eu quero, o que você quer, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer para aquilo dar certo. Então é muito importante que você interprete, assimile e responda ao que o outro diz, respeitando a opinião dos outros, prestando atenção, não reagindo com impulso e fazendo perguntas. Quanto mais perguntas você faz, mais você conhece a sua audiência e mais comunicação de alto impacto você consegue produzir, porque você consegue produzir uma comunicação personalizada, como a gente já falou em outros vídeos. Então é isso, pessoal. Agora eu queria que você me contasse aqui nos comentários se você pratica a escutativa, o quanto isso é importante para o seu dia a dia e se você já teve alguma situação em que você não praticou a escutativa e isso te colocou em maus lençóis. Eu vou esperar. Um beijo e até o próximo vídeo.